Olá, meu nome é Gabriel Sontag, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você está prestes a assistir um vídeo chamado Ser Pastor na Pandemia, que faz parte de um projeto feito para o Facebook neste período de quarentena, onde são trazidos textos de pastores, teólogos e leigos do passado que enfrentaram dificuldades nos seus tempos e tiveram uma contribuição teológica sobre sofrimento e temas que envolvem esses períodos difíceis da humanidade. Nós trazemos para o bate-papo esses textos e começamos com o texto de Lutero. O texto de Lutero, 14 Consolações, que está neste livro. O volume 2 das obras selecionadas de Lutero está em português, um texto das 14 Consolações de 1520, em que Lutero endereça uma carta ao seu grande amigo Frederico da Saxônia. Esses primeiros vídeos que você vai assistir são relacionados a este texto, onde trazemos para um bate-papo o pensamento profundo de Lutero sobre o tema do sofrimento e como também Deus trata com o bem e o mal, ele nos abençoa. Aproveite esse vídeo. Como o vídeo foi pensado para o Facebook, haverá momentos de interação com as pessoas que estão nos comentários, estão chegando, mas é um momento também de a gente refletir sobre temas importantes neste período de quarentena. Que Deus te abençoe com este conteúdo e que possa também favorecer e ajudá-lo na reflexão teológica neste período de quarentena. Aproveite também para curtir o canal e seguir esse conteúdo trazido com muito carinho para esse período de quarentena, período de pandemia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra e também das experiências de nossos irmãos na fé durante o caminhar da história. Aproveite o vídeo. Bom dia, começando mais um trabalho, mais um projeto, mais um capítulo do Ser Pastor na Pandemia. E hoje vamos falar sobre o bem e o mal à nossa frente. Um texto que faz parte do texto maior de Martinho Lutero, chamado 14 Consolações. E hoje essas são as segundas imagens, né? Se você quer uma maior explicação, assiste aí os primeiros vídeos falando da escolha desse texto, do porquê da carta de Lutero, e também o segundo vídeo que foi falando sobre a imagem, as primeiras imagens, o bem e o mal dentro de nós. Bom dia a todos vocês, eu sou Gabriel Sontag, sou pastor da Congregação Evangélica Luterana Esperança, aqui no bairro Campo Grande, em Cariacica, e também atendo um outro bairro chamado Santo Antônio, Congregação Rei Jesus. E a ideia desse trabalho é justamente a gente conversar com textos e manifestações de teólogos dentro da história que também enfrentaram dificuldades, enfrentaram pestes, enfrentaram pandemias, né? E ouvir o que eles têm de consolador, o que eles têm para nos falar também. Duas consolações, que são as duas segundas imagens, vamos dizer assim, né? Que é a imagem do bem e o mal à nossa frente. Tá? Então vamos começando com isso aí. Eu gosto de começar tudo que a gente faz no nosso trabalho com uma oração. Vamos fazer uma oração, falar com Deus. Gracioso Deus e misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos porque mais uma vez nos dá a oportunidade de batermos um papo, conversarmos sobre assuntos que envolvem a vida cristã, envolvem passar por momentos de dificuldade, e temos na mão um texto abençoado do Martinho Lutero que nos consola mesmo tantos anos depois que foi escrito. O período que nós estamos vivendo é um período crítico, um período de crise, e pedimos que nos abençoe para que neste período de quarentena estejamos confiantes na Tua Palavra e possamos olhar para o futuro com esperança, sabendo que Tu lá estás. Abençoe este momento em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos começar então o nosso bate-papo? Vamos lá então. Elisiane também entrou, Elisiane lá de Imbituva, né? Seja bem-vinda. Gente, então vamos lá. A primeira situação que eu quero conversar com vocês é um pouco sobre esse tema geral, né? Essa ideia geral do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar basicamente, né, do futuro. Lutero, quando ele faz essas 14 consolações,
ele coloca as coisas em diversas perspectivas. Por exemplo, dentro de nós, na nossa frente, atrás de nós, em cima de nós, lado esquerdo, direito e embaixo. Tá? É como se Deus nos cercasse totalmente de consolações. Né? E falando também dos males que também nos cercam de todos os lados. Né? Então, olhar para frente é uma coisa que eu acho que nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, é um tema interessante da gente trabalhar, né? Da gente conversar. Ou seja, a gente olhar para o futuro, olhar para aquilo que está acontecendo, para o que pode acontecer e qual é a perspectiva bíblica que Lutero traz aqui para a nossa reflexão sobre o futuro. Não seria exagerado dizer, né, que todos nós vivemos uma certa angústia no Brasil diante de tudo que está acontecendo em outros países do mundo. Né? Nós temos aí outros países do mundo vivendo cenas difíceis, amargas, né? Vivendo realidades muito duras, decisões de guerra, uma preocupação muito grande nos outros países. Aí vamos lá, Itália, Espanha, Estados Unidos, né? Países em que houve um grande número de mortes, um grande número de pessoas infectadas por este vírus, e isso causa para nós um sentimento de angústia, né? Que é mais ou menos o que Lutero também vai trabalhar aqui, quer dizer, a gente olhar para o futuro e começar a ficar com medo dele, porque tudo que pode acontecer pode ser muito difícil, né? E eu acho que esse é o sentimento que a gente está aqui no Brasil, já depois de um tempo aí grande de quarentena, já estamos entrando acho que na terceira semana de quarentena, né? A gente começa a criar uma expectativa de dizer assim, o que será que vai acontecer? Será que aqui vai ser menos? Será que aqui vai ser mais? Será que aqui a gente vai perder o controle em algum momento? A gente vê hospitais de campanha sendo montados, a gente vê governos de estado comprando respiradores, a gente vê uma movimentação aí dos médicos, uma preparação, né? Então, o sentimento que nós carregamos nesse período agora, ele pode ser, sim, um sentimento de angústia, né? Uma angústia que nós estamos carregando nesse período por ainda não ter acontecido nada tão grave como já foi em outros países, né? Por isso, falar de bem e mal à nossa frente hoje, no dia de hoje, parece ser algo interessante, né? Uma lembrança rápida, né? A gente está vivendo já uma angústia como igrejas esse final de semana, né? Um desejo muito grande de abrir os templos, um desejo muito grande de a gente entrar num bate-papo com todos de novo, se reencontrar, e foi um período de angústia saber se iríamos abrir ou não os templos. Aqui na nossa realidade, em Cariacica, foi decidido essa semana, né, a decisão final de a gente então não ter os cultos, né? O que nos dá um sentimento muita angústia, né? Por ser uma data tão especial no nosso calendário. Inclusive hoje, né, a gente começa esse período mais ligado de fato à Semana Santa com a Quinta-feira Santa, dia da Santa Ceia, né, o dia em que Jesus institui a Santa Ceia, né? Então isso para mostrar, assim, de um modo geral, qual é a realidade que nós talvez já estamos encontrando. Uma realidade de angústia, uma realidade de dificuldade. Beleza? Vamos à primeira imagem. Eu gosto de dizer assim, e deixar bem claro para vocês, que se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor, façam, né? É legal essa interação para que a gente possa conversar e saber como é que vocês também estão reagindo, entendendo e se comunicando com isso aqui, tá? Deixa eu dar um bom dia aí para o pastor Eiter, né? Pastor José Escolaldi, sejam bem-vindos. Jaci Gomes, pastor Gabriel Bolt, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Alzira e Carlos Júnior, todos muito bem-vindos. Deus os abençoe, né? Vamos começar agora bate-papo de fato sobre as imagens da consolação, imagens das 14 consolações de Lutero. Vamos lá, vamos começar com a primeira imagem que temos separado para hoje, que é a imagem, a segunda imagem que Lutero escreveu, que é o mal à nossa frente. Tá? Então, Lutero vai começar falando sobre o que pode acontecer conosco, né?
E aí ele começa falando que a natureza, a nossa natureza, e se a gente for partir de um ponto bem racional, nós temos muitas coisas ruins no futuro, né? Principalmente no campo da possibilidade, né? É possível que muitas coisas ruins que existem possam acontecer comigo, com vocês, a qualquer momento no futuro, né? Então, o primeiro, lembrando que essa é a primeira imagem, a imagem ruim, né? Eu acredito que essas duas imagens, o bem e o mal à nossa frente, elas são muito interligadas, né? Eu acho que elas não são tão separadas como foi a primeira imagem. Essas aqui, elas se conectam um pouco mais, né? Mas aqui a gente vai ter Lutero olhando para o futuro e dizendo de várias coisas que podem nos acontecer, né? E aí vem perguntas, né? O que ainda vai acontecer? A gente estava falando isso agora sobre a pandemia, né? O que ainda vai acontecer com a minha vida? Que sofrimentos ainda estão por vir, né? E o que esperar da vida, né? A gente vive uma realidade hoje do não sofrer, né? Nós temos aí uma realidade do mundo em que todos fogem do sofrimento quase de uma forma exagerada, vamos dizer assim, né? O sofrimento ele não pode acontecer nunca. E quando a gente olha para a realidade da vida, de fato, há sim coisas e sofrimentos que ainda podem acontecer, né? Uma certeza na vida é que nós vamos sofrer, né? E que em algum momento isso vai se manifestar de uma forma mais ou menos intensa, né? O sofrimento visita todos os lares, né? Portanto, essa é a expectativa de Lutero olhando para o futuro a partir deste ponto de vista. Nós vivemos um mundo caído, nós vivemos no meio do pecado, e isso só me faz aguardar coisas difíceis do futuro. Não tem coisas bonitas somente, mas tem também dor e sofrimento. E aí Lutero cita um ditado, né? Não há idade imune à sarna, né? Interessante esse ditado. Não, a sarna pegaria em qualquer idade, ou seja, é um mal que pode vir a qualquer um. E logo depois disso ele vai citar doenças que ele conhecia na época, um número na verdade, né? Ele vai citar 300 doenças ligadas ao corpo, que era o que mais ou menos se conhecia daquele período de Lutero sobre a questão das doenças, né? Havia muito misticismo no tempo de Lutero, muitas doenças ligadas a uma ideia de demônios, né? Deficiências eram ligadas a ideias de demônios. Então, a lista de doenças era muito limitada ainda, né? Os métodos de tratamento, né? Dizem em alguns lugares que Lutero, por exemplo, quando teve problemas, ele teve um problema sério de circulação na perna, existia naquele período tratamentos com sanguessugas, ideias assim bem arcaicas para a nossa realidade de hoje, né? Então a morte era uma coisa que causava muito medo naquele período, né? E talvez pessoas aí que são de um período mais de 50 anos para trás, né? Talvez vai lembrar também de lembrar de um hospital, de ir num médico como algo um pouco assustador, porque não existia tudo que já existe, né? De melhoramentos e coisas na questão da saúde. Mesmo com esses melhoramentos, nós também temos muitas dificuldades. Diferente de Lutero, que tinha só 300, né? Numa pesquisa rápida no Google, você acha aí uma lista que eu encontrei aqui, dizia de 9.000 doenças, né? Ou seja, o número é muito maior, né? E ali mesmo diz, né, 9.000 doenças que existe uma listagem, né? Sem contar aí as inúmeras doenças que ainda não foram catalogadas, não foram descobertas, ou que são tratados como outra coisa, quando na verdade é uma doença ainda desconhecida, né? Então, Lutero diz, todas essas coisas podem acontecer, sem contar ainda as doenças e as dificuldades da mente, os bens que podem faltar, e aí vem outro sofrimento que a gente está sofrendo aí nesse período de quarentena, a questão da gente ficar sem bens, sem um meio econômico de vida, né? Isso é um mal que pode acontecer, e também as coisas relacionadas ao nosso convívio, ele vai citar aí também amigos, né? Então Lutero ele olha para todos os sofrimentos que tem no mundo, todas as coisas que podem acontecer,
E ele se coloca não como alguém que vai se esquivar de tudo, mas ele se coloca assim, de fato tudo isso pode acontecer. Todas essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. Né? Não há idade imune à sarna. Né? Agora, quando nós olhamos para aquilo que nos acontece, e aí é a continuação da reflexão de Lutero, né? Se o mal não vem, é por pura misericórdia de Deus. E aí eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Nós temos aí 9.000 doenças. Né? Quantas que me acontecem de uma só vez? Né? E com que frequência? Né? De fato, as pessoas, em geral, nós sofremos uma doença de cada vez, não é verdade? Nós, com toda essa realidade diante de nós, com todos esses sofrimentos que podem nos acontecer, só olhando para o aspecto da doença, nós já percebemos que a doença ela não vem toda ao mesmo tempo. Né? Uma vez um professor de seminário falou assim que Deus dilui, né? Diluir é quando você tem uma coisa muito concentrada e você põe, por exemplo, mais água, né? Você dilui ela e ela fica mais fraco, né? O sofrimento é diluído em muito tempo, né? Então o nosso sofrimento é diluído em tempo, né? Ou seja, num ano eu padeço de uma coisa, depois eu vou padecer de outra, né? Talvez mais para o fim da vida algumas coisas se tornam mais constantes, mas mesmo assim ainda é muito pouco que nos acontece se for comparar com o que poderia acontecer. E nisso Lutero vê misericórdia de Deus, né? Consolo para o mal que vem. Olhar para o mal que vem, que nos acontece, a doença que chega, o mal que nos acontece, o problema financeiro, a dificuldade que chega e dizer, isso é muito menos do que poderia ser. E nisso Lutero vê consolo. Né? E aí ele fala do texto de Lamentações 3:22, que é um dos textos preferidos meus também da Bíblia, né? Inclusive se tornou um dos preferidos lendo Lutero, que é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Né? Ou seja, a misericórdia de Deus é que nos mantém andando, nos mantém na caminhada com Cristo. Né? A misericórdia de Deus é o que nos mantém vivos diante de um mundo que está pronto para nos destruir. Né? Então, o sofrimento que nos acontece é tão bem manuseado por Deus, ou seja, tão bem escolhido por Deus, tão pequeno em relação àquilo que poderia acontecer, que ele se torna uma bênção. Né? Deus tem pleno controle do mal. Ao ponto que a gente pode dizer com Paulo, né, no texto de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Lutero então vai usar um exemplo, e um exemplo bem conhecido. Enquanto vocês, antes de entrar nesse exemplo, deixa eu ver quem mais chegou. Né? Renita, seja bem-vinda. Dari, Rejane, sejam bem-vindos. Pastor Felipe, Elias Zimmermann, Eric, sejam todos bem-vindos, né, a esse nosso bate-papo aqui. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? Podemos seguir? Deu para entender um pouquinho? Então nós temos aí uma perspectiva de Lutero quanto ao futuro bastante dura, né? Porém ela se torna graciosa na medida em que Lutero analisa que tudo que poderia acontecer é menor do que de fato acontece. Né? E aí vem o exemplo de Jó. Né? Fiquem à vontade de mandar comentários quem sentir à vontade, tiver alguma pergunta aí, beleza? Aí vem o exemplo de Jó. Né? Lutero vai citar Jó, é um texto recorrente para Lutero, né? E ele vai dizer que Deus impõe limites ao sofrimento que o diabo quer impor sobre Jó. Né? Se vocês quiserem dar uma conferida, é interessante a leitura do texto de Jó, principalmente os primeiros capítulos, para entender a dinâmica do sofrimento de Jó com
a reação do diabo, né? Satanás entra no meio da conversa e ele fala o nome, Deus fala o nome de Jó para ele, né? E ele então impõe males sobre Jó. Aquilo que nós falamos no último vídeo, né? Da normalidade, Jó, ele vai abaixo dessa normalidade, ou seja, ele tem uma experiência próxima de um sofrimento infernal, né? Ele perde todos os seus filhos, ele perde a sua esposa, que dá a entender que vai embora, ele perde seus bens, ele perde muita coisa e no fim perde até sua saúde. E em cada uma dessas ações que o diabo impõe sobre Jó, Deus diz só até aqui, né? Não tira-lhe a vida, não faça isso, né? Ou seja, Deus impõe um limite às ações do diabo, né? Então a mesma coisa, Lutero está querendo dizer, que acontece conosco, né? O mal total nunca nos acontece nessa vida, porque Deus impõe limites às ações que o inimigo tem sobre nós, né? Ainda assim é uma questão difícil, né? Ter que lidar com toda essa questão da vida e da morte, né? Por que tudo isso nos acontece? Porém é gratificante saber que Deus é aquele que controla também as questões que causam dor, as questões que vêm trazer para nós sofrimento, né? Lutero ainda continua dizendo que, por mais que nenhuma dessas coisas, nenhuma doença nos aconteça, ainda assim pode vir e vai vir a morte, né? E nada é tão incerto quanto a sua hora, né? A morte ainda vai chegar, né? E a morte, ela é um ponto decisivo para o nosso entendimento de tudo que vem aqui, né? Porque a morte, ela também, né? Não há idade imune à sarna, não há idade que possa se esquivar da morte quando ela vem, né? E o ser humano tem uma vontade natural de fugir da morte, né? Tanto que Lutero diz assim, o ser humano enfrentaria todos os males, todos os sofrimentos do mundo para evitar a morte, né? Se a gente olha filmes aí de super-heróis, né, que está em alta esses últimos anos, você vai ver ali, em vários momentos, personagens que vão se submeter a diversas situações para poder evitar a morte, ou tentar uma busca por imortalidade, né? Isso está por dentro de todas as conversas mitológicas, seres, né, deuses e coisas de outras culturas. Isso está muito presente, esse desejo de uma imortalidade, né? O desejo de fugir definitivamente da morte, né? E a morte aqui entra como um ponto decisivo para Lutero. Você pode até ter tido uma vida muito boa, muito tranquila, mas ainda assim um dia ainda vem a morte. E ela torna decisivo tudo aquilo que a gente vai entender sobre fé cristã aqui, né? Temos ainda mais o que temer, visto que também há o diabo e a nossa carne lutando contra nós, né? Então a gente tem aqui agora um cenário em que a gente falou do sofrimento, e agora a gente está se aproximando do pior sofrimento na perspectiva humana, que é a própria morte, né? A pena capital, aquilo que acaba com a vida de uma vez, né? E aí, Lutero vai mudar a nossa perspectiva sobre este mal maior. Ou melhor, né? O texto bíblico nos faz ver com uma outra perspectiva este mal maior. E é sobre esse tema da morte que as duas imagens são muito próximas, eu diria, né? Ele vai citar um teólogo antigo, da igreja da igreja antiga, do ano de 200 e alguma coisa, São Cipriano, né? Cipriano ele vai falar sobre o desejo da morte como uma forma de fugir dos males deste mundo, né? E para Lutero a morte ela é decisiva e ela é importante porque a morte me afasta do mal que é pior do que a morte na perspectiva de Lutero, que é cair da graça, cair da fé. Ou seja, que o meu pecado me afaste tanto da graça que eu caia dela, que eu perca a salvação, né? Então Lutero fala, é preferível morrer e acabar com os males deste mundo, inclusive o mal do pecado, porque o pecado pode me trazer desgraça, né? E aí que vem um ponto importante, né?
ele prefere o mal da morte que o mal do pecado. Esse é um desejo cristão. Tá? Preferir o mal da morte ao mal do pecado. É melhor estar morto, né, para este mundo, literalmente, do que continuar neste mundo e correr o risco de cair da graça. Isso para Lutero é bastante importante. Né? Eu vou agora terminar com uma citação dele para a gente entrar na imagem boa, que essa questão da morte vai ser bem trabalhada na imagem do bem à nossa frente. Ele diz: ama pouco a Deus, seu Pai, aquele que não prefere o mal da morte ao mal do pecado. Porque ele ordenou a morte para que esse mal algum dia chegue ao fim, e a morte esteja a serviço da vida e da justiça, do que falaremos abaixo. Né? Ou seja, a morte na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, ela é escravizada por Deus a serviço da vida. Tá? Então, em vez de a morte ser aquela que me destrói, a morte é aquela que me convida, me traz, me encontra para me levar para a vida eterna. Tá? Então essa é a primeira imagem. Lutero conecta ela muito firmemente com a imagem boa. Né? Até aqui tudo bem? Bom dia a todos vocês. Mais algumas pessoas entraram. O Sérgio, meu sogro, seja bem-vindo. Jennifer Sontag, seja bem-vinda. William, pastor William Evaldo, lá de Porto Alegre, Deus abençoe. Jéssica, seja bem-vinda. E o Vanes também entrou aqui, nosso querido amigo aqui da Congregação Esperança. Todos sejam muito bem-vindos. Tá? A gente está terminou agora de falar sobre o mal à nossa frente. Né? Se você que está acompanhando tiver alguma questão, alguma dúvida, fique à vontade. Tá bom? Vamos adiante, vamos ao bem à nossa frente, né? A questão do bem agora vai ser decisiva para a gente entender o todo dessa imagem, todo do futuro que Lutero está tanto falando para nós. O bem à nossa frente, aquilo que tem de bom à nossa frente, né? Lutero vai chamar isso de uma certa forma, ele chama tudo isso de uma esperança. Né? Um ponto importante para a gente falar sobre os bens, né, as coisas boas, né, é que todas as imagens boas elas estão intimamente conectadas à questão da fé. Ou seja, elas estão intimamente ligadas com o fato da pessoa crer em Cristo. Porque os bens que Lutero menciona a todo momento, nessas 7 imagens, eles são interligados, né, as 7 imagens boas, de uma certa forma, todos eles são interligados com o bem gracioso que é a fé em Cristo Jesus. Tá? Isso é importante a gente ter em mente. Né? A imagem da esperança, ou seja, que esperança é essa? Se você conhece um pouco de fé cristã, você vai saber que o cristão olha para o futuro com a perspectiva de que lá na frente existe a bem-aventurança da vida eterna. Né? A alegria da vida eterna que está adiante de nós. Né? Jonathan Schultz mandou aí, bom dia, um forte abraço aí, Deus abençoe também, estagiário aqui do nosso distrito, seja bem-vindo. Né? Então a gente tem nessa imagem agora uma imagem excelente, linda, a todos que creem em Cristo Jesus. Né? Lutero vai começar essa argumentação de uma forma bem interessante, ele vai falar que o ser humano em geral ele tem uma certa esperança de coisas boas. Né? Há uma certa esperança de coisas boas no futuro. Né? Por exemplo, ele vai citar que essa esperança existe entre os não cristãos. Não quer dizer que os não cristãos não tenham nenhum tipo de esperança para o futuro que seja uma expectativa de que alguma coisa melhore. Né? Porém, ele, Lutero, na forma dele se expressar, ele vai dizer que isso ajuda para que eles não caiam em males ainda piores, né? Não causem mais sofrimento. Porque a verdadeira esperança ela está ligada àquilo que vai acontecer esse final de semana agora no nosso calendário litúrgico, nossa ideia, nosso viver, né, do ano, que é a Páscoa. Né? Então, o mal um dia vai ser removido. Né? O mal um dia vai ser extinguido. Né? E essa expectativa ela é presente, ela é pulsante na vida cristã. Né? Confiar em Deus como aquele de quem esperamos
misericórdia. Né? E isso é bem nítido em tudo que Lutero vai falar sobre morte aqui. Lutero não vai falar muito de bênçãos terrenas agora, ele vai logo falar das questões de morte nesse trecho. Né? E ele vai falar de dois bens futuros, né? Que estão interligados à questão da morte. Ainda que o caminho até ele seja marcado por sofrimento. Né? Então as bênçãos que Lutero vai mencionar, eles são bênçãos também com uma ciência, um conhecimento, uma noção, uma percepção de que a vida do cristão também tem sofrimento. Tá? Isso é muito nítido para Lutero. Né? Tanto que a sua biografia é marcada também por muito sofrimento. Né? Então Lutero tem essa clareza para falar de bênçãos futuras. Né? Dizer que as bênçãos futuras, elas não deixam de estar ligadas à obra de Cristo e que essas bênçãos futuras, elas têm o seu auge, o máximo, na conversa sobre morte. Tá? Um parênteses aqui, isso é importante a gente falar. Né? Porque hoje a gente tem uma cultura evangélica, no Brasil principalmente, em que só se fala do futuro, né, em termos de bênção e vitória. Né? Uma pessoa doente, uma pessoa passando por um problema financeiro, uma pessoa, ela encontra no discurso popular aqui no Brasil uma fala muito de não, você vai vencer, você vai conseguir, você vai fazer, você vai ter vitória, quem tem fé vai ter vitória, quem tem fé tem bênção, e por aí vai. Né? Como se fosse uma negação do sofrimento como uma realidade. E pior ainda, aqueles em quem isso não acontece, essa vitória não acontece, muitas vezes são colocados como pessoas que não tiveram fé suficiente, não tiveram esperança suficiente, não tiveram motivação suficiente, por aí vai. Né? Esse é um problema sério que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil e no mundo, porque essa pregação ela não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra pessoas extremamente piedosas sofrendo dos mais diversos tipos de situação. Né? A gente vê pessoas que são extremamente importantes dentro da história bíblica, tendo vacilos enormes na fé, na confiança, na fidelidade, e mesmo assim sendo salvos, né, pela fé, pela confiança, ou seja, sendo salvos porque a fé que Cristo nos dá através do Espírito Santo as mantém dentro da salvação. Né? Os textos de Paulo vão falar, por exemplo, de Abraão, né, que Abraão foi salvo pela fé e não pelas suas obras, porque Abraão, nas suas obras, ele é falho. Né? Então aqui a gente tem uma questão importante que Lutero está falando. Quando Lutero vai falar de bênção futura, ele reconhece que existem bênçãos que a gente tem todos os dias. Isso é motivo de louvor e adoração. Né? Mas o cristão não pode ter, na sua perspectiva, a ideia de que ele vai sair disso, que ele não vai viver isso. Né? Uma das marcas da vida cristã para Lutero é, de fato, o sofrimento. Né? E isso vai estar bem interligado em tudo que a gente vai ver aqui. Né? Então, Lutero ele não gasta muito tempo para falar disso, porque ele vê um bem maior no futuro que está ligado ao diálogo sobre morte. Lembrando que ele está escrevendo um texto para uma pessoa que está acamada de uma grave doença, né? o Frederico da Saxônia, né? Uma pessoa importante na vida de Lutero e na história da Reforma. Né? É importante falar de morte com quem está doente. Né? Há uns anos atrás eu li uma pesquisa, teria que encontrar ela mais uma vez, falando do mal que se causa na vida de pessoas em tratamento com câncer, né? Em tratamento de câncer, que elas, quando vão encontrar uma história de uma pessoa, vão se encontrar com uma pessoa que vai tentar consolar elas, né? Elas excluem a perspectiva e a possibilidade da morte. Né? Ou seja, uma pessoa que já está, por exemplo, num estado terminal de câncer, né, começa a ouvir que ela vai sair, ela vai sair, ela vai sair, e ela deixa de se preparar para a morte. Né?
é um preparo importante dentro da vida. E a própria psicologia tem muita conversa sobre isso, né? Há realidades em que nós precisamos estar cientes de que a vitória que tanto se fala é uma vitória de Cristo sobre a cruz, que traz vida eterna depois desta vida. Ou seja, depois de enfrentar, inclusive, a morte nessa vida, né? Então é isso que está junto nessa realidade, né? Ou seja, a pessoa, o cristão, e isso para Lutero é muito forte, o cristão é uma pessoa que se prepara para morrer, né? Ela sabe se preparar para morrer, e esse saber significa olhar para Cristo, que é o que nós queremos fazer agora, beleza? Desculpa o parênteses meio longo aí, mas eu acho que é importante a gente falar também sobre isso, né? Aí chegaram mais duas pessoas, o Jean e o Gustavo, sejam bem-vindos, né? Deus abençoe. Então a gente tem aí a imagem do bem. Lutero vai ver esses bens presentes do que existem na vida em geral, mas ele vai apontar principalmente para os bens ligados à morte. E vem a primeira, né? A morte põe fim à vida de sofrimento, né? A morte, ela é o fim do sofrer. E aí vem aquilo que a gente diz quando uma pessoa sofre muito antes de morrer. Talvez você já tenha dito essa frase, é muito popular, né? Dizer, a pessoa descansou, né? Lutou muito, essa pessoa agora descansa nos braços de Deus. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de que a morte, ela traz descanso das lutas desta vida, né? E isso é muito comum quando a gente fala de alguma enfermidade, né? Lutero cita o Salmo 116,15, que é aquele texto que fala mais ou menos assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Ou seja, a morte daqueles que creem em Cristo, ela é uma morte abençoada, ela é bem vista aos olhos de Deus, né? Ela não é algo que a gente exclui, mas ela é algo que Deus acolhe, né? A morte dos santos, ou seja, ela é acolhida por Deus, né? O diabo, quando tira a vida dos filhos de Deus, achando que com isso ele traz grande vitória para si, ele na verdade está levando os filhos de Deus ao colo de Deus, né? E isso que está aqui, né? Em contraposição à morte para aquele, por isso que eu falei que os bens aqui que aparecem, as boas imagens, estão ligadas à fé, porque para aquele que não crê na perspectiva bíblica aqui, a contraposição disso, né, significa que os ímpios, aqueles que não creem em Cristo, né, a morte, ela tem uma perspectiva de julgamento, né? Uma realidade bíblica, vocês conhecem a questão do que é o julgamento de vida e morte, céu e inferno, que tanto a Bíblia também expõe, né? Então aqui a gente vê como a morte, para aquele que crê, para aquele que é cristão, ela tem uma perspectiva bela, né? Ela tem uma perspectiva bonita, né? Eu vou ler aqui um trecho de Lutero, mais uma vez, agora da imagem boa, né? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, né? Algum comentário. Deste modo, acontece que o cristão, quer morra, quer viva, está sempre em situação melhor. Por isso é coisa bem-aventurada ser cristão e crer em Cristo. A razão porque diz Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse texto de Paulo é interessante, né? Filipenses 1:21. Ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é um problema, é uma bênção, né? A razão porque diz Paulo também em outro texto aqui, em Romanos 14:8. O que vive, vive para o Senhor, o que morre, morre para o Senhor, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa segurança Cristo não obteve porque morreu e ressuscitou, Páscoa, né? Para ser Senhor dos vivos e dos mortos, capaz de nos oferecer segurança tanto na vida quanto na morte. Conforme dizem no Salmo 22, se andar em meio à sombra da morte, não temerei os males, pois tu estás comigo. Salmo 23, né? Na Bíblia de Lutero era Salmo 22. Então aqui a fala de Lutero, lembrando textos bíblicos, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Somente quem tem uma confiança muito grande de que a morte é uma bênção pode dizer isso, né? Por isso,
a gente podia resumir isso tudo: o nosso máximo mal, Deus transformou em nosso máximo bem. Né? Por isso que Lutero vai dizer, seguidamente, nesse texto das 14 Consolações e em outros textos, sermões dele, ama a morte. Você pode amar a morte e desejá-la, não com um desejo suicida, né? Não com um desejo de agora eu vou me atirar na rua, na frente de um carro, mas um desejo de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Tem aqui um comentário do Jean, né? Também deixa eu dar um bom dia aí para o Tyler, né? Seja bem-vindo. Jones Igor também entrou e a Nelly Fá, sejam bem-vindos. Né? Em Cristo a morte deixa de ser uma inimiga, ela vira uma amiga, como uma porta que se abre e nos leva para o céu. Exatamente. Né? A morte ela deixa de ser uma inimiga e se torna uma amiga, porque ela é escrava de Cristo. A morte se torna escrava de Cristo. Isso vai ficar nítido aqui em Lutero. Né? Eu gosto de uma imagem, né, que me vem à mente sempre quando fala da morte. A morte é como uma caverna escura, assustadora, cheia de coisas que dão medo, mas ela é também um caminho curto pelo qual nós entramos no paraíso. Né? Ou seja, depois da caverna ela dá acesso a um lindo jardim. Né? Ou seja, essa é a perspectiva da morte. Lutero gosta de falar de morte em alguns momentos, falando da ideia de um nascimento e um parto. Né? Ele diz que o nascimento, a morte é como o nascer. O nascer e o morrer são parecidos. Né? Se não me engano, tem alguma coisa em Eclesiastes ou Provérbios que diz alguma coisa assim. O nascer e o morrer são muito próximos. Né? Você passa por um caminho estreito, doloroso, difícil, porém curto. E do outro lado há nova vida, há um viver. Né? Dar a luz, estar na luz, você sai da escuridão para a luz. Tudo bem que a imagem de vida, né, do bebê dentro da barriga, ela é um lugar de acolhimento, de um lugar bom, vamos dizer assim, mas ele diz desse caminho do parto. É uma dor, é um sofrimento enorme, mãe e filho sofrem, né, tem um sofrer, uma luta, né, um labor para existir o nascimento, mas do outro lado há uma nova vida, a vida eterna. Né? Muito bem, até aqui essa é a primeira imagem. Né? Lutero vai concluir essa primeira imagem, essa primeira bênção da morte, do fim do sofrimento, e mostrar que a morte é um sofrimento vazio. Ou seja, ele vai lembrar do texto da serpente de bronze, que está ali também no texto, se você quiser ler, no texto de João 3, logo antes do texto conhecido de João 3, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Um pouco antes ali tem a imagem da serpente de bronze, que ela é uma serpente colocada num poste, lá você pode conferir um texto de Números, né? Deixa eu ver se tem aqui a citação. Números tem ali, aqui não está anotado, né? Mas o texto de Números vai contar essa história, dizendo que cobras estavam invadindo o povo de Israel, picando muita gente, a picada da cobra mata. Quem olhasse para a serpente de bronze no alto do poste era curado. Né? Assim, quem olha para Cristo no alto da cruz vê morte, mas uma morte vazia. Né? Assim como a serpente tem uma imagem feia, assustadora, porém ela é de bronze, ela é vazia. Assim também é a cruz. A cruz é uma imagem de morte, ela é real, ela é assustadora, mas quem olha para a cruz não vê morte, vê vida. Assim é a reação que existe aqui, o que está acontecendo aqui. Né? Então a morte ela tem uma aparência de poder, né? Isso Lutero vai falar. Uma aparência de que ela pode muito, quando na verdade ela pode muito pouco. Né? Porque quem está em Cristo Jesus não morre eternamente, mas vive a vida eterna. Né? Segundo ponto, a segunda bênção da morte. Né? A morte põe fim à vida de pecado. Né? E aí vai um pouquinho quando é que ela se conecta com a primeira imagem do mal, dizendo que o pecado tem fim com a morte. Né? O que é pior que o sofrimento do corpo para Lutero. Né? Eu ter a capacidade de pecar e viver em pecado é pior do que a própria morte. Né? Essa é a perspectiva de Lutero. Né?
representa o início da vida e da justiça. Eu sempre acho muito prazeroso ler, né? E talvez vocês também possam ter essa perspectiva, se a gente lê textos, por exemplo, que falam da realidade do céu. Eu adoro os últimos capítulos de Apocalipse, é uma imagem, uma construção de uma ideia que João tenta nos transmitir, ainda que limitado, porque o que ele viu é indescritível, tanto que ele vai usar pedras preciosas para falar da beleza. Falar do céu como um lugar em que não entra mal, que não entra pecado, que não tem lágrimas, que não tem doenças, que tem um rio de água viva, que tem uma árvore da vida, que tem frutos que curam, que alimentam, que produzem todos os meses do ano, que essa árvore também tem folhas, que é a cura das nações, que ali não precisa de templo, porque o próprio Cristo está lá, não existe noite, porque lá é a luz, o sol nascente e Cristo está lá. Ou seja, essa imagem do céu como um lugar onde que, além de ser muito prazeroso para o corpo, em termos de saúde perfeita, em termos de uma mente perfeita, ela é o lugar onde há perfeita justiça. E isso é extremamente consolador se nós formos observar que quando nós não sofremos do corpo, em geral nós estamos constantemente sofrendo com as injustiças e a tristeza que esse mundo vive por causa do pecado. Né? A gente não consegue abrir um Facebook sem ver, além de coisas boas, ver também discussões. Né? A gente vê ali também a marca da injustiça do ser humano que não consegue dialogar, que não consegue somente ver o lado positivo, mas ver coisas difíceis, que ele não consegue se consolar, mas consegue facilmente se acusar. Então, eu acredito que o que mais me consola, e talvez seja isso para você, além da gente fugir da realidade da morte, além da gente fugir da realidade do sofrimento físico, o céu promete um lugar de justiça plena. E isso é um contraponto extremo, gigantesco, com a realidade que nós vivemos. Nós vivemos um mundo caído, cheio de injustiças. E Deus nos promete um céu justo, um lugar onde nós conviveremos com prazer, com tranquilidade, com perfeita comunhão, como irmãos na fé. Isso é extremo, né? Eu diria. Isso é incrível pensar que o céu, além de a gente estar livre das dores físicas, ele é um lugar em que é perfeita a comunhão com Deus e com o próximo. Né? Não é. Se você acha que o céu eu gosto de mencionar a série que brincou com o céu esses últimos tempos, que foi a The Good Place, né? Muito interessante a análise, né? Um céu ocidental que eles criam com um empregado que faz de tudo que você quiser, que você vive só prazeres e no fim esses prazeres perdem o sentido. O céu é comunhão. Né? O céu ele não é desligado de um sentido. O céu ele é uma realidade em que nós estamos vivendo a justiça divina. E isso encaixa tão perfeitamente com o sentido da vida e da existência humana que nós ainda não experimentamos, lembrando a primeira imagem, não experimentamos isso perfeitamente. Céu é coisa incrível dentro da descrição que o texto bíblico nos apresenta. E é isso que Lutero observa ao olhar para a morte. A morte é o caminho para o céu. É o caminho para a vida da justiça. E esse caminho de justiça, esse local de justiça que é acessado pela morte, ele é incomparavelmente melhor com essa vida, por isso viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Então aqui Lutero então, ele continua esse diálogo. Né? Precisamos pedir ajuda a Deus porque não desejamos e amamos a morte. Precisamos pedir ajuda a Deus para enxergar toda essa realidade e dizer, tudo bem, né? Se um dia eu vou morrer, eu quero encarar a morte com alegria, porque eu sei o que me aguarda. Né? Isso é confiança, isso é fé em Cristo. Né?
E aí Lutero faz a interpretação final dessa imagem, que é avassaladora, que é você se dar conta de que o pecado, o salário do pecado é a morte, e a própria morte destrói o pecado, né? Ou seja, o pecado é arruinado, é destruído pelo seu próprio fruto. O fruto do pecado é a morte, e a morte é aquela que irá nos livrar do pecado, né? Lutero chega a dizer que Adão, quando ele é sentenciado à morte por ter comido o fruto proibido, Adão, ele também é agraciado com a morte, porque a morte que lhe é uma pena, uma pena, um castigo, se tornará para ele a libertação do pecado que ele se envolveu, né? Deus faz o pecado destruir a si mesmo, né? E aí Lutero, muito ágil com o texto bíblico e muito fã de narrativas, né, vai citar a história de Davi e Golias e vai dizer: esse gigante Golias é destruído pelo pequeno Davi com sua própria espada. Não existia espada mais excelente que a espada de Golias. E é com a própria espada que Davi corta a cabeça de Golias, né? Na interpretação de Lutero, Davi é uma figura de Cristo, né? Então Cristo é aquele que esmaga a cabeça da serpente com o seu próprio veneno, com o seu próprio mal. Ou seja, Cristo na morte mata, Cristo na morte e na cruz destrói a morte e o pecado através da morte, né? Então ele sofre a pena e a pena destrói aquilo que trouxe a ruína, né? Mais algumas pessoas entraram aqui, né? Paróquia Santa Trinidade de Irunha, Paraguai, né? Lá no meu tio, sejam bem-vindos, né? Lia entrou também, seja bem-vinda. A Anne, lá de... me fugiu o nome do bairro, mas eu atendi vocês lá no estágio, né? Um lugar muito querido, né? Pirituba, né? Pessoal muito querido de Pirituba. Lenilda, seja bem-vinda, e o pastor Luan Pinheiro também seja bem-vindo, né? Essas são as duas imagens que Lutero traz, né? A imagem do mal à nossa frente, de tudo que poderia de ruim nos acontecer, e que o que nos acontece não é tanto quanto poderia ter sido, e a imagem boa de olhar para a morte, que é o pior dos males que nós temos notícia na nossa vida, na nossa existência, é para o cristão um motivo de alegria e bênção, porque na morte Cristo nos entrega as bênçãos mais significativas, ou as bênçãos eternas de fato, né? A gente então tem aí uma imagem de Lutero muito interessante para falar de futuro. E como é que isso se conecta com o futuro da nossa vida, né? A gente tem aqui uma pandemia, né? Uma pandemia que nos assusta, que nos assola e que é tudo de ruim que poderia nos acontecer. O que vai de fato acontecer ainda não sabemos, né? Não temos a dimensão completa disso. Mas o que sabemos é que mesmo que a pior coisa com que essa pandemia pode nos ameaçar, que é a morte continua sendo escrava da vida em Cristo Jesus. Creia em Cristo e você pode olhar para a morte com coragem, uma coragem, eu sempre digo assim, uma coragem segurando a mão de Jesus, porque ele venceu a morte. Isso é Páscoa, isso é Sexta-feira Santa, isso é domingo de manhã. Morte e ressurreição de Jesus nos levam a confiar que, independente do diagnóstico e da situação que o mundo possa nos entregar, há vida em Cristo Jesus. Há vida eterna para aquele que crê. Independente do sofrimento e da morte, independente do que o futuro pode nos aguardar, nós podemos aguardar do futuro de Deus o extremo e o misericordioso bem, tá? Mesmo no sofrimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos por esses males, e as promessas de Deus permanecem fiéis, porque nós um dia seremos salvos através delas. Legal? Gente, esse é o que eu tenho para apresentar para vocês hoje.
né? Não tivemos assim perguntas, né? Algum comentário. Obrigado pela participação, obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, né? Ficam disponíveis aí. Eu vou deixar também, se você quiser também compartilhar os outros vídeos, assistir os outros, que é a introdução e também as primeiras imagens, fique à vontade, né? Esse projeto é uma forma de a gente poder se ajudar e se consolar nesse período de dificuldade que a gente vive como mundo, como sociedade, que é essa pandemia, né? E a próxima imagem, as próximas imagens que nós vamos conversar é sobre o bem e o mal atrás de nós. Vamos falar um pouquinho do passado. O passado talvez causa mais angústias para alguém do que o próprio futuro, né? Então vamos conversar sobre o passado na próxima live, na semana que vem, depois da Páscoa. Eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, uma abençoada Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa, porque isso tudo é uma coisa só. Isso tudo é um evento em conjunto. E cada um desses dias tem uma importância extrema e importante na nossa vida cristã, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Creiam em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer com o nosso pecado por nós e trazer vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês e é um prazer poder conversar. Nos encontramos na próxima live, o bem e o mal atrás de nós, no passado. Que Deus abençoe e um forte abraço a cada um de vocês. Tchau.